sou a professora Patrícia Fontes. Esse é o meu sinal. Eu estou com a intérprete de Libras, Amanda. Estamos de volta para continuarmos a nossa conversa sobre as estratégias pedagógicas que são desenvolvidas na sala de recurso multifuncional, que são desenvolvidas pelo professor do AEE. Hoje, especificamente, nós vamos conversar sobre as atividades que se relacionam com o desenvolvimento do campo cognitivo, né? O campo cognitivo que traz para a gente habilidades importantes relacionadas à memória, à percepção, à atenção, manutenção do foco, né? Que possibilitam o desenvolvimento de habilidades mais complexas, de competências mais complexas, que possibilitam o desenvolvimento e a transformação do estudante para que ele conquiste sua autonomia e possa participar de forma satisfatória em vários ambientes sociais. Então, uma atividade que é muito importante para a gente desenvolver dentro da sala de recursos de forma individualizada são as atividades que se relacionam com a orientação espacial. E essas atividades, elas estão diretamente relacionadas com motricidade também, né? Com o desenvolvimento do campo perceptivo. Uma atividade como essa faz com que o aluno, o estudante, ele exercite a sua concentração, ele exercite a sua percepção, ele faça análise comparativa, ele organize o pensamento, ele faça recuperação da informação. Então, percebam quantas frentes, quantas capacidades e quantas habilidades a gente está estimulando durante o atendimento individualizado. É uma atividade importante que traz aspectos preditores importantes, indispensáveis para o desenvolvimento de habilidades importantes lá na sala de aula regular, né? Só lembrando que a atividade que se desenvolve na sala de recursos é uma atividade que foca no desenvolvimento de habilidades, no desenvolvimento de competências, e o trabalho é feito por áreas de desenvolvimento. Qual o propósito, qual o objetivo de fazer uma atividade, de pensar num projeto de trabalho assim, quando a gente faz um atendimento individualizado? A gente tem a intenção, o propósito de fazer com que o estudante possa, da maneira mais satisfatória possível, estar inserido no contexto da sala de aula, participar de forma autônoma e se desenvolver. Então, a gente tem outro exemplo de atividade que está ligado ao desenvolvimento do campo cognitivo, né? São as atividades que se relacionam com o raciocínio lógico. E quando a gente fala de raciocínio lógico, a gente não está se referindo só ao raciocínio lógico matemático. A gente está pensando nessa organização do pensamento que mobiliza, mais uma vez, todo o campo perceptivo. Aqui a gente tem uma base, né? E a gente tem uma ficha que dá dicas, que organiza uma configuração para que o estudante possa reproduzir na primeira base a mesma organização de cores, seguindo a orientação básica da ficha. Então, uma atividade como essa, ela é indispensável, né? Primeiro, porque a gente vai estar exercitando aquelas habilidades pivôs, as habilidades pré-acadêmicas que a gente falou lá no início, que a gente falou no nosso encontro anterior. Então, quando o estudante consegue realizar e desenvolver uma atividade de raciocínio lógico, a gente está entendendo que ele já construiu as atividades pré-acadêmicas. Ele consegue sentar, ele consegue perceber, ele consegue permanecer engajado na proposta de atividade que está sendo feita para ele. Essa atividade, por exemplo, a gente trabalha cores, a gente trabalha motricidade, a gente trabalha concentração, a gente trabalha percepção. Então, é uma atividade rica que desenvolve habilidades muito importantes. Então, a gente tem o Lego, né? Uma ferramenta, um recurso importante, indispensável, quando a gente fala do desenvolvimento e na construção de hipóteses. Quando a gente propõe uma atividade que se relaciona com o Lego, a gente está falando de plano, de planificação, para o estudante construir, para o estudante reproduzir, né, o que está sendo proposto, a ideia que está sendo proposta, ele precisa entender o esquema, a configuração, ele precisa projetar, ele precisa se organizar e ter um plano para construir e reproduzir o que está sendo proposto, o que está sendo solicitado para ele. Então, é uma atividade excelente que trabalha engajamento, mais uma vez, todo o campo perceptivo e faz com que o estudante construa hipóteses.
ele faça recuperação de informação, né? Outra atividade importante que também trabalha com a hipótese, mas que é uma atividade de uma complexidade maior, é a apropriação do sistema de escrita alfabética, que a gente sempre está trabalhando dentro da sala de recursos também como uma estratégia importante para que a gente possa desenvolver outras habilidades, não só a apropriação do próprio sistema de escrita e leitura, mas que a gente, através do sistema de escrita e leitura, a gente também possa desenvolver outras habilidades, inclusive a construção de hipóteses. E aí a gente tem questões relacionadas à comunicação, né? De que forma a linguagem receptiva, de que forma a linguagem expressiva pode ser explorada no ambiente da sala de recursos. Como a gente ficar atento e perceber de que forma esse estudante está recebendo a informação que a gente está passando para ele. E ficar atento à forma como ele está dando respostas em relação ao que você está propondo. A resposta que o estudante dá é um indicativo importante para que a gente possa selecionar outras atividades, para que a gente possa pensar em outras estratégias e para que a gente possa dimensionar o nível de complexidade das próximas atividades que vão ser oferecidas. Então, quando a gente fala também de comunicação, a gente pode explorar com muita tranquilidade as habilidades gráficas, né? De leitura, de escrita, com desenho, de colagem, de pintura. Isso é uma forma de se comunicar. A gente sabe que a gente não se comunica apenas através da linguagem verbal. Outras formas de comunicação são importantes e, além do fato de estarmos estimulando a linguagem expressiva, a gente também está desenvolvendo outras habilidades relacionadas. Oralidade, quando é possível, não é? A gente sabe que a partir de algumas deficiências, dentro do quadro de algumas deficiências, a oralidade não é possível, mas a gente estimula sempre outras formas de comunicação, como eu falei anteriormente. Então, essa atividade é uma atividade muito importante. Quando a gente fala de integração de realidade, a gente está possibilitando ao estudante com deficiência a oportunidade de perceber detalhes, de se apropriar de conceitos, de entender contextos. E aí, quando a gente faz essa atividade que se configura quase que como uma brincadeira e um jogo, a gente está dando a possibilidade dele fazer análises comparativas, dele se situar num cenário, em um contexto, perceber os aspectos que não fazem parte desse contexto, selecioná-los e entender que cada característica cabe em um determinado ambiente. Então, a gente pode perceber nessa atividade, né, nós temos uma praça, né, com vários elementos, com vários personagens, só que alguns personagens não fazem parte desse contexto. Então, percebam que quando a gente oferece uma atividade estimulante como essa, a gente está propiciando a capacidade para o estudante analisar, perceber, se concentrar, organizar o pensamento e mobilizar habilidades que até então não tinham sido estimuladas na sala regular. E por que é importante a gente fazer esse trabalho? Para que na sala regular ele possa participar e, por exemplo, desenvolver uma atividade de interpretação de texto, uma atividade de recuperação da informação que é muito comum na sala regular, interagindo com os outros colegas. Isso vai favorecer a participação, o desenvolvimento, o engajamento no trabalho coletivo que é desenvolvido na sala de aula. Essa é uma atividade muito comum, uma atividade fundamental, é uma atividade de discriminação visual. Percebam que a gente tem vários estímulos, todos dentro do mesmo conceito, a gente trouxe as flores, né? E aí a gente está dando os estímulos misturados e a gente vai pedir que o estudante localize no grupo maior o estímulo que está fora do círculo, o estímulo que está fora do grupo. Então, ele vai fazer uma atividade de pareamento, ele vai fazer uma atividade de percepção, ele vai fazer uma análise, ele vai ter a oportunidade de perceber características comuns em elementos diferentes. Por que a gente está falando da importância de montar um projeto de trabalho, um plano pedagógico que contemple essas atividades? Porque a gente está se referindo ao estudante com deficiência. A gente está se referindo ao estudante que tem deficiência intelectual, por exemplo.
a gente está se referindo ao estudante que tem uma desorganização sensorial. Então, para esses estudantes, a gente precisa desenvolver habilidades. E essas habilidades a gente só consegue desenvolver com atividades significativas, que estimulem todo esse campo perceptivo que está relacionado à cognição. Então, trabalhar com estímulo cognitivo, trabalhar com cognição, é uma questão ética, não é? Porque a gente precisa que o estudante passe por um processo de aprendizagem, mas ele precisa construir habilidades anteriores. Ele precisa se apropriar de competências que vão permitir um avanço, uma transformação. Então, a gente tem esse joguinho, que é um jogo comum, interessante e importante, porque ele trabalha o pensamento dedutivo, né? Ele vai deduzir que existem figuras que estão juntas e que as figuras só se encaixam se elas têm a mesma configuração. Então, para isso, ele vai precisar mudar as figuras de posição. Então, ele vai deduzir que a posição que ele vai utilizar, a forma de adaptação, a forma de movimento, né? O quanto ele vai flexibilizar esse movimento da figura, vai tornar possível que ela encaixe e que, de verdade, a atividade se complete. Então, é uma atividade que requer concentração, atenção e dedução. Então, é uma atividade cognitiva importante que está relacionada às características que a gente precisa desenvolver nesse estudante para que ele se desenvolva de uma forma inteira, de uma forma completa. É aquela importância que a gente vem falando o tempo todo de perceber o estudante de uma forma holística, no seu desenvolvimento por inteiro. Os tradicionais jogos de memória, que são importantes, que é um aspecto importante para o desenvolvimento cognitivo. A gente memoriza para poder desenvolver habilidades, a gente memoriza para poder adquirir conhecimentos, e é importante que a gente memorize para que a gente possa transformar conhecimentos. Então, se o estudante tem uma deficiência intelectual e tem uma dificuldade de memorização, então vamos sim, de forma sistemática, trabalhar com jogos de memória. Não importa o conceito, não importa o tempo, o tamanho e a durabilidade da atividade. Isso vai depender da capacidade e do potencial que o estudante tem de se adaptar e de permanecer engajado no que você está propondo. Essa é uma outra atividade importante que se chama recuperação da informação. Vamos entender que naquele quadrado amarelo a gente está percebendo um texto, tá? E nesse texto a gente tem palavras que representam as figuras que estão fora do texto. Então, o que é que a gente vai fazer numa atividade como essa? A gente vai relacionar o nome à representação. A gente vai relacionar a palavra ao desenho. E, ao mesmo tempo, a gente vai estar trabalhando essas palavras e esses desenhos, essas figuras, em um contexto maior, que é a organização textual. Claro que uma atividade como essa exige um desenvolvimento cognitivo mais ampliado, mas a gente desenvolve, sim, atividades assim, com essa configuração, a depender da deficiência e da estruturação que o estudante evidencia durante o dia a dia do atendimento individualizado. Temos essa atividade, que são as propriedades comuns. A gente tem figuras planas, né, que se relacionam com objetos do dia a dia. Então, é importante que ele faça essa ligação, né, o círculo, a bola, o cone, o cilindro. Então, assim, é uma atividade também de estimulação cognitiva e é uma atividade de raciocínio lógico e organização de pensamento também. Outro aspecto importante que a gente precisa considerar é a função visomotora. Essa é uma lacuna que a gente percebe de forma muito veementemente nos estudantes que estão no espectro do autismo. Então, eles têm uma dificuldade de relacionar, de fazer esse vínculo olho-mão, né? Ao passo que isso dificulta a apropriação de habilidades motoras. É importante que a gente insista nesse trabalho de desenvolvimento da função visomotora. Essa relação que a gente faz quando realiza um movimento e a gente olha, é o vínculo olho-mão. Espero que vocês tenham gostado desse momento, vão ter contato, obviamente, com as temáticas
de Vânia, que se referem às atividades em sala de aula, vão ter contato com as propostas que Thaís está trazendo de interação com as famílias. Espero vocês no nosso próximo encontro com novas temáticas e gostaria também que, se possível, vocês enviassem sugestões de novas temáticas para que a gente possa manter a nossa conversa aqui. Tchau, tchau. Obrigada.